Olá a todos! Como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 1º de agosto de 2024, é uma quinta-feira, dia nublado na capital paulista, por volta aí de 16 graus. Eu vou comentar algumas notícias hoje de um cunho mais esparso. Praticamente boa parte dos nossos colaboradores estão analisando os ataques recentes de Israel no Oriente Médio. Então, não se falou praticamente de Ucrânia nesta semana, menos sobre Kamala. E agora é preciso aguardar também os acontecimentos na Venezuela. Se a poeira vai assentar ou se vai escalar a ideia de González ter ganhado com 80% dos votos, algo que eu não acredito. Se a poeira assentar, é porque ele tem lá 51% dos votos e vida segue, não é mesmo? Veja, um dos maiores conhecedores do Oriente Médio, segundo o Alfredo Jalif, que é um craque, né, na análise geopolítica, ele publica no canal dele de segunda e de quinta-feira. E assim, as informações que ele traz são sempre de grande relevância do ponto de vista da análise. Segundo o próprio Alfredo Jalif, o Alastair Crooke é o maior conhecedor de Oriente Médio da atualidade. Ele costuma dar entrevistas no canal, que aliás é um canal absolutamente notável e destacado, que é o canal do Judge Napolitano, que é um canal de entrevistas. Bom, o Alastair Crooke, ele já foi colaborador aí do MI6, né? Já em algum momento eu vou mencionar com mais detalhes a sua biografia, mas num vídeo que ele fez, se eu não me engano, há 3 semanas, ele deu uma entrevista no canal do Judge Napolitano, onde ele analisou, veja só, fazem 3 semanas, ele já previu tudo o que está acontecendo agora. O Israel atacou lá o líder do Hamas, Israel atacou os drusos, né, na faixa de Golã. Praticamente ele previu tudo isso, porque ele tem uma visão muito específica e também ampla do Oriente Médio. Sobre a questão do ataque sobre o dia 8 aí de outubro, né? Veja, eu escrevi o seguinte: o Hamas foi rifado, né, naquele dia 8 de outubro. Foi usado, foi esfumaçado, foi vaporizado. Até hoje, eles estão procurando lá os 40 bebês lá do ataque do Hamas em Israel, né? Desde o começo, eu me posicionei como sendo Israel um Estado, em termos de inteligência, de serviço secreto, de capacidade de defesa, de vigilância, de um nível superior ao de praticamente todos os países do Oriente Médio, com exceção talvez do Irã, né? Então, assim, desde o começo eu disse que o Hamas era uma criação da própria Israel sionista, né, que aquilo foi tudo planejado, se sabia perfeitamente que ia acontecer e se inventou lá uma série de acontecimentos para gerar uma comoção impactante, uma invenção sensacionalista, né, que foi apregoada dentro e fora de Israel. Não quer dizer que não houve o ataque houve, mas houve uma exploração midiática assim do nível acima do escandaloso, né? Funcionou e é feito para funcionar, né? Já o Hezbollah é mais complicado, é difícil você usar ou rifar o Hezbollah, né? Pode ser que os líderes árabes, veja, a análise foi mencionada pelo Lineker, né? Eles estão cansados desta guerra hedionda, a guerra de extermínio de um povo. E a eliminação e a facilitação para a eliminação de certos líderes
facilitaria um fim para o conflito. Ou então, se não for isso daí, é algo muito mais sinistro, né? Pois trata-se de algo escatológico, né? Veja, o sionismo é uma doutrina messiânica, completamente revolucionária. Ela está incrustada dentro do serviço secreto israelense, o famoso Mossad. Ela está entranhada, o sionismo está entranhado no Deep State norte-americano, né? Sobretudo na CIA e no próprio Pentágono. Ele tem tentáculos aí no Deep State americano, incluindo também a Big Pharma, a Big Data, a Big Tech e a Big Arma, né? E também a Big Money, né? Dentro de uma mentalidade assim, forjada no messianismo, e dentro de uma mentalidade forjada no espírito revolucionário, faz sentido acusar o Hezbollah de ter atacado os drusos, né, lá nas colinas de Golã, a fim de poder atacar o próprio Hezbollah e tomar mais pedaços do Golã, né, dada a sua política da grande Israel, que faz parte desse messianismo. Né. Do ponto de vista da realidade dos fatos e do próprio Hezbollah, é completamente absurdo o Hezbollah atacar os drusos, uma vez que o Hezbollah e os drusos sempre foram bons amigos, bons parceiros, né? Para você ter uma ideia do poder do lobby sionista nos Estados Unidos, o AIPAC, AIPAC, vocês podem pesquisar aí, esse grande órgão ou comitê, que é o centro nevrálgico do lobby sionista, congrega, se eu não me engano, 60 ou 70 entidades judaico-sionistas dentro dos Estados Unidos. Ele controla financeiramente os dois partidos, tanto o democrata como o republicano. O Netanyahu ele obteve carta branca do Congresso americano para atacar o Líbano. O Oriente Médio vai pegar fogo e Israel fará qualquer coisa para atingir seus objetivos escatológicos. Agora vou analisar um pouquinho a análise do Aleister Crowley, né, dada ao canal Judge Napolitano. Isso foi há 3 semanas, né? E neste vídeo, que eu tenho ele aqui, uma transcrição do vídeo em inglês, né? E eu também não vou comentar todo o vídeo, porque ele tem mais de 30 minutos. Eu vou discutir, debater, descrever apenas algumas partes deste vídeo, né? O Aleister Crowley discute aí o potencial de Israel para ampliar o conflito, né? E a atitude do governo de Israel no que se refere a perdas civis no conflito com o Hamas em Gaza, essa extensão do conflito pode se estender a todo o Oriente Médio, ou seja, ampliar a guerra. Inclusive, o Netanyahu usou lá um termo irônico, né? E de certa forma, muito maquiavélico. Ele falou que o Oriente Médio vai ser gasificado, além de mencionar de soslaio o gás, que é um dos grandes objetivos econômicos de Israel na faixa de Gaza. Ele vai também gasaficar o Oriente Médio, ou seja, a mesma coisa que ele faz em Gaza, ele vai fazer no Líbano, né, na Cisjordânia, no Golã, talvez até no Egito, talvez até no Irã, sobretudo na Síria, né? O jornal aí Lancet, né, diz que, na verdade, assim, não foi 38 mil civis que foram explodidos lá em Gaza, né? O número pode chegar a 190 mil mortos, né? Ou seja, entre outras coisas, né, o Haaretz também, que é um jornal importante lá em Israel, revela o uso da diretiva Hannibal, que eu já fiz um vídeo só sobre a diretiva Hannibal, né? Ou seja, a ação militar israelense e a ação militar do Hamas foram combinadas, né? Ou seja, houve aí uma conjugação de fatores
fortuita, e na diretiva Hannibal, né, as forças IDF abatem seus próprios soldados e seus próprios civis para impedir que se façam reféns. Isso que é a diretiva Hannibal. Hannibal é aquele indivíduo lá, o Anthony Hopkins, fazendo o papel do canibal, como é que ele se chamava? Hannibal, né? O Hannibal Lecter, naquele filme com a Judy Foster, né? O Silêncio dos Inocentes é um filme absolutamente fora de série, né? E aí o Crook ele diz que a crença atávica do governo de Israel, sobretudo o atual governo de Israel, acredita que enfraquecer ou destruir o Hezbollah é crucial, né, tendo em vista que eles alegam que o Irã poderá ter ou já tem armas nucleares que eles poderão fornecer ao Hezbollah. Então é um argumento aí militar de peso, né? E perguntado se Israel então tem a intenção de provocar um conflito mais largo, mais amplo, né, um escalamento do conflito com o Irã, ele diz que certamente Israel conta com a ajuda não só do Reino Unido, como principalmente dos Estados Unidos. Na primeira sessão deste vídeo, né, o Alastair Crooke discute então a possibilidade do alargamento da guerra, né? E o Napolitano então ele menciona aí que é difícil você calcular aí o número de baixas, né? Tanto lá do dia 7 de outubro, não tenho certeza se é 7 ou 8 de outubro, né? E o jornal Haaretz, então, diz que houve a prática, o protocolo aí da diretiva Hannibal, né? Veja, está tudo em inglês aqui, eu estou traduzindo um pouco espontaneamente. Bom, vamos lá para a segunda parte aqui. Então, a crença aí de que o sionismo não pode existir se ele não tiver ações revolucionárias efetivas, né? Incluindo aí operações aéreas nas cidades do Líbano, né? E talvez até mesmo atacar o Irã dentro do Irã, como houve aí o ataque ao líder do Hamas nesta mesma semana, né? E o Crook prediz então que o Netanyahu vai fazer lá uma fala muito convincente lá na Casa do Congresso, o que já aconteceu, veja. Então veja que ele já previu, ele já sabia que o Netanyahu iria estar lá. Outro ponto aqui. Ele reforça a ideia de que é importantíssimo atacar o Hezbollah, sob a alegação de que o Hezbollah poderá ter armas nucleares fornecidas aí por Teherã. Uma possibilidade de uma prolongada guerra com o Hezbollah é perfeitamente possível, né? E a ideia aí de que também Israel possa querer destruir a infraestrutura do Líbano, que seria um verdadeiro desgraça, né, para o Líbano, porque é um país constituído, é um país, veja, são os libaneses, né? É uma verdadeira loucura isso, né? E segundo o Crook, tanto o Reino Unido como os Estados Unidos ficariam em total apoio a Israel e não poderiam fazer muita coisa, né? Não há muito que se possa fazer para evitar esta situação. Bom, então também ele diz sobre as pesadas baixas, né, da parte de Israel, né? Israel também tem seus limites, né? Ele não pode ir muito longe sem a proteção dos Estados Unidos, né? E aí o judge napolitano pergunta assim, e quanto ao poder iraniano, né? Bom, e então assim o conflito tende a ser cada vez mais sério e mais grave. Depois ele fala também sobre o esforço de fazer a paz do Viktor Orbán, cita também o presidente Emmanuel Macron, que recentemente lá na União Europeia, ele falou sobre a necessidade de reconhecer a Palestina, no que foi muito criticado
Emmanuel Macron, né? Ele está pensando na paz, né? Também e alguém precisa falar em paz, né? Mas isso é algo que assim que é intolerável do ponto de vista dos sionistas. Então houve um verdadeiro tumulto aí da parte do Emmanuel Macron, né? O Jean-Luc Mélenchon, né? Também lá político francês, se recusa a cooperar com o Macron. O Mélenchon tem sido comparado aí com ninguém menos do que Robespierre, né? Que tem uma visão extremamente radical, né? Então essa situação também revela aí uma instabilidade política da França, tornando a situação pior do que o Macron tinha planejado. Bom, então aqui já estamos na primeira parte do nosso vídeo. Vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Veja, no viés do canal Checkmate Global, do professor Luiz Antônio Peixoto Vale, que é uma das fontes aqui do Luz no Fim do Túnel, né? Então você tem aí o mito dos dominadores globais, que ele chama de DGs. Então existem realmente dominadores globais, indivíduos de uma inteligência muito acima, né? Mesmo de pessoas inteligentes, eles estão acima, seria assim, a elite da elite, não só política, mas geopolítica, mas não só geopolítica, mas também geoeconômica, geohistórica, qualquer coisa, geoexistencial, qualquer tipo de supremacia intelectual, espiritual, existencial, enfim, existiriam DGs, dominadores globais, acima da divisão Ocidente e Oriente, acima da divisão capitalismo e socialismo, acima da divisão Estados Unidos e Rússia. Veja, nós sabemos que sempre houveram pontos de contato, mesmo no auge da Guerra Fria, entre o Ocidente e o Oriente, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Por exemplo, o comércio, mesmo hoje, você vê o comércio triangulado aí, então você aplica sanções diversas lá na Rússia, no entanto, você tem episódios assim muito engraçados, né? Por exemplo, a total liberdade que o Zelensky gozava lá dentro de Kiev, né? Inatingível, né? Isso é apenas um exemplo. Ou, por exemplo, quando ele levou um pito de Washington por ter atacado uma usina petrolífera russa, né? Porque não se pode desestabilizar, né, o consumo, a compra, a venda e a produção de petróleo. Veja, no meio de uma guerra onde você está fornecendo armas para um lado e você não quer que esse lado ataque certas infraestruturas do inimigo. Quer dizer, então, ou mesmo quando os Estados Unidos e Rússia colaboraram muito estreitamente na conquista espacial, né? Você vê de 30 viagens espaciais que se fez na época da Guerra Fria, pelo menos 29 foram organizadas pela própria Agência Espacial Russa, que era então superior do ponto de vista tecnológico à própria NASA. Apenas que a NASA teve aquela conquista excepcional lá da Lua, né, em 1969, né, ultrapassando ultrapassando a própria Rússia. Então os DGs eles seriam capazes de direcionar os acontecimentos para, digamos, a cosmovisão que eles detêm. É como se eles conhecessem os grandes ciclos da humanidade e podem direcionar os acontecimentos no ponto onde eles desejam. Então vejam, são capazes aí de criar catalisadores, né, na visão do canal Checkmate Global. Então, o que são os catalisadores? É uma espécie de... Veja, você tem forças difusas, né, de todos os ângulos e de todos os níveis e proporções que atuam para que os acontecimentos tendam para uma determinada direção. Por exemplo, na análise que eu fiz na primeira parte do vídeo, a gente afirmou aqui que a tendência de Israel
é se tornar cada vez mais agressivo no Oriente Médio. Quer dizer, então, isso é um catalisador. Quer dizer, o que é o catalisador? É uma espécie de síntese de forças difusas, né? É um ponto focal com potencial para concentrar essas forças difusas para acelerar os acontecimentos e mesmo precipitá-los, né? O catalisador, então, tem mais ou menos a mesma função que o catalisador na química base, né? Básica, né? Onde você o coloca numa reação química para que ela acelere ao máximo, né? Então veja, então o surgimento de um bloco, o crescimento de um bloco antagônico ao Ocidente, né, ou um bloco antagônico ao Oriente, quer dizer, a dicotomia hoje entre um mundo ocidental em crise e uma Ásia que só faz crescer e se desenvolver, tudo isso foi planejado na visão deste canal, né? Foi planejado por DGs, né? E nesse processo o Ocidente ele tem se autossabotado continuamente. Quer dizer, muitas pessoas analisam que essa autossabotagem do Ocidente é implantada aqui no Ocidente pelo KGB, pelo Serviço Secreto Chinês e tudo mais. No entanto, essa autossabotagem, muitas vezes ela está entranhada no próprio Ocidente pelos próprios ocidentais, né? Então, justamente aí onde você vê que há uma autossabotagem. É claro que lá a Ásia vai dar um empurrão se você estiver caindo, né? Então, na verdade, há um fortalecimento proposital na Ásia, né? Então, nós estaremos agora numa situação onde já se está num ponto irreversível, ou já se ultrapassou o ponto irreversível, né, desta diminuição ou decadência do Ocidente, né? Veja que nesse momento, continuando aí, o Ocidente está profundamente envolvido na guerra da Ucrânia, né? Veja, agora já entra numa análise mais específica. Um dos efeitos desta guerra da Ucrânia é a expansão do conhecimento russo acerca das técnicas de combate e das armas ocidentais. Os russos estão estudando cuidadosamente as táticas e estratégias dos diversos exércitos do Ocidente, notadamente os exércitos dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, observando aí o seu modus operandi, estudando suas armas. Eles já conhecem por dentro, né, todos os tipos de carros de combate, os Abrams, os Leopards, né, até mesmo o sistema de mísseis, drones, caças, etc. De posse de um conhecimento aprofundado dos exércitos do Ocidente, eles poderão, no devido momento, se anteciparem em um futuro confronto com a OTAN. A maior preocupação dos Estados Unidos é que os russos repassem esse conhecimento aos chineses, o que, na minha opinião, eles já estão fazendo, eles já estão trabalhando juntos, né? O nível de prever e de se adaptar por parte dos russos preocupam já os parlamentares americanos. Veja, os russos já minaram, né, a eficácia de vários sistemas de armas dos Estados Unidos, né? Após um início desastroso na Ucrânia, as forças russas viraram o jogo e hoje estão em larga vantagem no conflito, né? As armas, munições e os especialistas aí fornecidos pelo Ocidente, em especial pelos Estados Unidos, pela Reino Unido, não só são incapazes de reverter esse quadro, como todas essas armas e munições os russos acabam capturando, né, ou essas armas, levando para a Rússia e fazendo a engenharia reversa, né? O tenente-coronel aí, o Daniel Davis, que é um especialista militar, ele disse que os mísseis russos penetram qualquer ponto da Ucrânia e que é impossível ou quase impossível pará-los, né? Então veja, aí você teria então os DGs, então, eles atuam no sentido de que a Rússia venha a ser, se você tentar se colocar na mente de um DG, um indivíduo que não tem divisão nem ideológica,
nem geográfica, nem tem preferência por qualquer povo ou por qualquer cultura ou civilização, mas que sabe lidar com todas elas e fazê-las jogar exatamente como um jogo. Justamente por isso que eu acho interessante também o canal do Luiz Antônio, porque ele vê como um jogo de xadrez, né? Você tem lá, você vê o jogo se descortinando, né, entre os dois lados, né? E cada peça tem um sentido, né? Por exemplo, a torre é o poder militar, o cavalo é o poder, não, é o poder financeiro, o cavalo é o poder militar, o bispo é o poder cultural, né, das religiões, das ideias, dos valores e por aí vai, né? E os peões, bom, os peões são os próprios governos dos países, né? Bom, então veja só, se eu sou um DG, me colocando aqui na mente de um DG, eu gostaria que houvesse um poder militar eh, superior a todos os demais no mundo, né? Imagine então que eu fizesse o mundo jogar de maneira que um poder militar se destacasse de todos os outros. Bom, então este eu usaria para policiar o mundo. Ele seria o poder central, militar e policial do mundo. Então não seria, provavelmente não vai ser os Estados Unidos que vai policiar o mundo e controlar os povos. Provavelmente serão os russos. Por exemplo, os chineses provavelmente serão os chineses, né, que serão os comerciantes do mundo e também os produtores de produtos do grande comércio mundial. Pode ser que os americanos, já disse até num dos vídeos, pode ser que eles sejam encarregados aí pelos DGs de serem os indivíduos que vão divertir o mundo com Hollywood, com Netflix, com Disneylândia. Bom, não, aí eu já estou também divagando, né? Um dos problemas, aí continuando então a análise, ó, um dos problemas do Ocidente, em especial um dos problemas dos Estados Unidos, no que tange à guerra lá da Ucrânia, é que os seus estoques de munições e armas já estão num estado crítico, né? Ou seja, os Estados Unidos ele depende de fornecimentos externos, então é muito complicado quando ele sanciona a China. Então veja, ele é um boicote que ele faz a si mesmo, né? Porque ele não recebe mais certos insumos, certos fornecimentos, aí, certas commodities aí, né? Problemas de produção, né, também já foram detectados em outros países, né? Inclusive dificultando a produção de mísseis de defesa aérea, o famoso Patriot, né? Então esses problemas aí na cadeia de suprimentos, por exemplo, dificulta a vida da Mitsubishi japonesa, né? Vai levar anos para repor o estoque de munição de 155 milímetros. Enquanto eles vão tendo problemas de estoque, eles não podem fazer as coisas porque eles não têm é, os fornecimentos para você poder fazer, para você poder produzir, né? Você precisa de ter matéria-prima, né? Você precisa de ter peças, você precisa de ter peças sobressalentes, substituições, né? Enquanto isso, a Rússia já criou uma economia de guerra, né? Pensando já num possível conflito direto com os Estados Unidos. E o que o Ocidente faz? Dificulta o acordo de paz, né? E fica assistindo, né, a estratégia de união, de acordo, de harmonia aí entre os chineses e os russos. Quer dizer, então na visão do canal, isso é proposital. Não existe nada de fortuito nisso, né? Isso é feito assim, de propósito. Veja, e agora o senhor Zelensky, né? Um indivíduo que ele é responsável aí pelo flagelo do seu povo ucraniano em desespero, ele quer agora os russos na próxima cúpula para debater a paz. A Rússia já delineou as suas condições para a paz, né? Não devolverá nem 1 milímetro daquilo que ela conquistou, né? Se o Zelensky fosse minimamente sensato, ele aceitaria imediatamente. Aliás, várias regiões aí, várias conquistas feitas pelos russos, vários territórios aí que os russos conquistaram no decorrer do conflito, começou em 2022, né?
preferem responder hoje ao governo russo do que ao desgoverno ucraniano. Tá vendo? Então, se você é um russo lá no Donbás, Donetsk, Luhansk, Kharkov, né, se você é um indivíduo que está lá, e mesmo se você é um ucraniano, né, que está lá naquela região, você é um civil, né, e a região foi conquistada pela Rússia, você fica mais tranquilo, né, do que se o governo é ucraniano. Então, muitas regiões conquistadas aí pelos russos preferem mesmo que essa conquista seja efetivada, né? Bom, já na parte final do vídeo, né? Veja, foi divulgado aí pelo NORAD, que é a agência dos Estados Unidos que faz o controle aéreo, né? Foi divulgado aí que aeronaves da China e da Rússia atuam conjuntamente. Veja só. E adentraram inclusive uma zona de identificação de defesa aérea do Alasca, né, que é território dos Estados Unidos. Isso foi agora no dia 24 de julho. 4 aeronaves militares chinesas e russas penetraram o Alasca, né? Os Estados Unidos exigem, então, naquele dia, que todas as aeronaves estrangeiras fossem prontamente identificadas, né? E aí o NORAD, que é a agência que faz o controle, né, informou que as aeronaves russas e chinesas permaneceram no espaço aéreo internacional. Quer dizer, elas não adentraram o espaço aéreo dos Estados Unidos ou do Canadá. E os americanos apenas acompanharam, né, as aeronaves estrangeiras. Veja, o que chama atenção neste fato aí é a estreita parceria entre as forças aéreas da Rússia e da China, que se aproximam juntas da costa dos Estados Unidos, da costa oeste. E isso também já aconteceu em relação à marinha da Rússia e da China. Ou seja, eles trabalham de uma forma muito integrada e fazem incursões mais e mais profundas e audaciosas, né? Os ingleses, né, que são velhos pastores aí dos norte-americanos, deram o troco. Um avião de reconhecimento britânico, né, acompanhado aí por 2 caças, se aproximou das águas territoriais perto da Crimeia, no Mar Negro. Um caça russo se aproximou, fazendo com que os ingleses caíssem fora, né? Tudo dentro do padrão, né? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Ficou um vídeo assim mais reflexivo. A primeira parte do vídeo eu dediquei aí a análise lá de Israel, né? Procurei mostrar aí que Israel é um Estado calcado numa doutrina messiânica revolucionária, né? E que tem forte apoio, né, no Deep State, não só no Deep State que controla os Estados Unidos, mas em vários Deep States aí, incluindo o Deep State do Oriente Médio, onde você tem árabes, você tem judeus, você tem turcos, você tem iranianos, né? Inclusive você tem lojas paramaçônicas, onde a nacionalidade não conta, só o que conta é o poder pessoal do indivíduo, né? Se você duvida de que existam essas lojas paramaçônicas, o Lodges ou paramaçonaria, né, que é o verdadeiro poder secreto da maçonaria, né? Tem um livro aí, o Maçones, né, do Giulio Magalli, que eu recomendo a leitura, né, deste livro. Inclusive ele denomina várias dessas urlodges espalhadas praticamente por toda a Europa, né, e também Ásia e também Estados Unidos, né? E dentro dessas lojas você tem aí uma espécie de deep state dos DGs, né? Claro que isso é uma afirmação assim que não tem comprovação nos fatos, mas é claro que essas pessoas ditas DGs, dominadores globais, é claro que elas se conhecem, né? E elas se reconhecem pelo seu grau de poder pessoal, pelo seu grau de controlar vastos volumes de informação, não só informação do que acontece hoje, mas informação histórica.
O professor Luiz Antônio, por exemplo, ele afirma que os DGs existem há milhares de anos, eles sempre estiveram aí, né? E que eles têm meios de prever, inclusive, grandes cataclismos, né? Por exemplo, o dilúvio, inversão do campo magnético, ou seja, eles passaram já etapas de mudanças cíclicas maiores. Bom, então, aí a gente já entra num campo quase que místico, né? Muito bem. Então vamos ficando por aqui. Agradeço muito a sua presença no nosso canal. Verifique se você é seguidor do canal, né? Porque às vezes você foi, o YouTube tirou aí a sua, você pensa que você está seguindo e você não está, né? Aproveita, dá o like, pessoal. O like é de graça, né? Dá o like no vídeo, né? Se você está aqui conosco, aproveite esse momento, dá o like no vídeo, torne-se membro do canal também. Ajude o canal. O canal está monetizado, mas assim, ele é totalmente feito aí na raça, né? Se você quiser ajudar o canal diretamente, é através do Pix, está aí na descrição do vídeo. De livre expressão, livre comunicação, é o canal da mídia alternativa, da mídia independente. Foram citados hoje algumas das fontes mais importantes do canal Luz no Fim do Túnel. Eu citei aí o Aleister Crooke, o Judge Napolitano, o Alfredo Jalife, o Luiz Antônio Peixoto Vale, e tem vários outros colaboradores nossos, né? Você encontra todas as matérias do Luz no Fim do Túnel no blog Helder Araújo. Helder com acento, Araújo com acento. Então, muito obrigado a todos. Se você gostou do vídeo, divulgue também nas suas redes, aí, Instagram, Facebook, Telegram, X, né? E por aí vai. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima e fiquem com Deus.